Onde é o lugar do salvo? Faço essa pergunta porque a mente do povo está cauterizada, dizendo que o lugar do salvo é na igreja. Só que não. Eu pergunto a você, quem estabeleceu esse princípio? Quem ensinou isso? Aonde a Bíblia ensina que o lugar do salvo é dentro da igreja? Instituição, local religioso. Estava vendo o pastor pregando, eles usam de muitos argumentos para tentar prender as pessoas dentro desse ambiente, instituição, igreja, onde as pessoas vão estar presas como negócio, servindo e centralizando suas vidas dependendo desse local. Tudo isso é uma astuta cilada do diabo. Essa conversa não condiz com a verdade do Evangelho. Estava vendo o pastor pregar e argumentando, dizendo, olha, a igreja não salva, mas o lugar do salvo é a igreja. Primeiro que esses pastores, eles são mentirosos. Eles dizem que a igreja não salva, mas lá dentro eles pregam para as pessoas isso, que se não tiver nas igrejas não é salvo. Aí eles tentam manipular a verdade de Deus, argumentando com um argumento melancólico para convencer as pessoas. Não, veja só. A igreja não salva, mas o lugar do salvo é na igreja. Quando ele fala na igreja, é a instituição, o local aonde se aglomera os irreligiosos. Deixa eu dizer uma coisa para você aprender. O lugar do salvo não é nenhuma igreja instituição. Igreja instituição é o lugar dos religiosos. O lugar do cristão, discípulo de Cristo, é em Cristo, na palavra de Cristo. Não é em igreja. O lugar do salvo é em Jesus, na palavra dele. Em nenhum lugar você tem base, tem princípio para dizer que o salvo tem que estar na igreja, instituição, como os pastores estão pregando, que esse lugar é o lugar onde as pessoas têm a conexão com Deus. É o lugar onde as pessoas têm a comunhão com o corpo de Cristo. Porque se não tiver ali, não tem comunhão com o corpo de Cristo. Como se o lugar igreja fosse o centro da vida com Deus, do lugar onde você encontra Deus, aonde você serve a Deus, aonde você adora a Deus, aonde você tem a sua comunhão com Deus, e centralizam também o lugar aonde você tem comunhão com a igreja, na igreja. E eles pregam que a igreja é o corpo. Mas quando ele fala que a igreja é o corpo, ele está falando da instituição. Esses pastores, eles são muitos falsificadores da palavra, mentirosos. Eles pregam a mentira e diz que não estão pregando. Quer ver uma das mentiras que eles pregam muito? É a do batismo nas águas. Ele diz, não, a gente não prega que o batismo salva. Como é que eles não pregam que o batismo salva? Se eles ensinam que para ser membro do corpo de Cristo, para ter remissão de pecado, para nascer de novo, para receber o Espírito Santo, para ser uma nova criatura, tem que ser batizado nas águas. Eles pregam isso. Tem pastores aí pregando que se não for batizado dentro das igrejas, por eles, não é salvo. Tem pastor pregando, então são mentirosos. Dá para ver que estão na mentira. Não, nós não pregamos isso. Prega, meu amigo. Quando você estabelece esse critério, esse princípio de graça, através desse ritual, desse cerimonial, batismo de água, dentro de igreja, quando vocês ensinam que tem que ser nova criatura, tem que nascer de novo, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, através de batismo de água, você está colocando esse ritual como adicional para a salvação. Vocês estão desfazendo
da exclusividade do sacrifício de Cristo, pelo qual foi feito, para conceder ao homem remissão de pecado, para conceder ao homem o perdão de Deus, para que através desse sacrifício o homem torne uma nova criatura, batizado não em água, mas na morte de Cristo, para ser inserido no corpo e igreja de Deus, corpo de Cristo como membro, para receber o Espírito Santo, que é o batismo, que quem batiza é Jesus, para você ser inserido na promessa da salvação, com a garantia que é o penhor daqueles que estão salvos. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da redenção para a salvação. E como é que vocês ensinam que não diz que o batismo salva? Se vocês colocam todos os méritos que são em Cristo, por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, vocês colocam dentro do ritual de igreja, dentro da instituição igreja, dentro de serviço de igreja, vocês estão mudando. Vocês estão tirando o povo da graça. Vocês estão desviando o povo do alvo. Vocês estão colocando o povo dependente, não é de Cristo, é de igreja. Vocês estão levando o povo a ser devoto e praticante, não é da palavra de Cristo, é de trabalho e obra de igreja. Vocês estão levando o povo a ter uma esperança falsa de salvação, não é em Cristo, é dentro de igreja. Vocês estão levando o povo a perder-se da direção de Deus, levando o povo a encontrar Deus dentro de igreja. O lugar de encontrar Deus não é dentro de igreja, é em Cristo, por fé. E a fé pelo ouvir. Não é num ambiente físico, onde você está ali, e ali você vai entender que ali é o lugar de Deus, para você encontrar Ele. Isso aí, meus amados, é uma grande heresia que vocês pregam. Então, o pastor estava pregando que, não, igreja não salva. Nós não pregamos que igreja salva. Prega sim. Vocês são mentirosos. Prega mentira e ainda vem se desculpar dizendo que não prega isso. Prega. Está aí abertamente vocês pregando na mídia. Ultimamente agora eu coloquei um vídeo aqui de um pastor pregando que se você não estiver na igreja, não está no corpo de Cristo. Se você não estiver na igreja, não tem conexão com Deus. Se você não estiver na igreja, não tem comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Aonde esses pastores pregam que a igreja de Deus, o corpo de Cristo, é a instituição deles. Para o povo ter comunhão primeiro. Aprenda uma coisa aqui, pastores falsificadores da palavra, que criam interpretações anátemas, que tiram o povo da fé. Primeira coisa que vocês têm que aprender, Jesus nunca ensinou a ninguém para estar em Deus e estar dentro de igreja. Para buscar a Deus e ir para dentro de igreja. Para ser de Deus, estar dentro de alguma igreja que vocês criaram, que vocês colocaram a mentira de que é a casa de Deus. Jesus nunca ensinou isso, meus amados. Você que está ouvindo agora, saia dessa mentira. Limpe sua mente, esclareça sua mente com a verdade que você está recebendo aqui agora. Com a palavra de Deus, com a verdade que revela o Evangelho. Para você não estar mais nessas trevas, nessa mentira. Sai do meio delas. Sai dessas igrejas. Sai do meio da influência, da direção, do ensino, da instrução desses falsos profetas. Desses homens mentirosos que falsificam a palavra de Deus. Deturpam a verdade do Evangelho. Criando outros meios e métodos para você se perder de Deus. Desviando vocês do verdadeiro caminho. Porque eles não pregam o Evangelho de Cristo puro. Eles misturam. Eles não pregam o único meio de salvação, que é Cristo. Eles colocam rituais, obrigações, cerimônias. Tudo que foi feito no sacrifício de Cristo foi para nos conceder o perdão dos nossos pecados. Não é dentro de igreja através de ritual, de sacrifício ou de penitência. A remissão dos nossos pecados, o cancelamento, a dívida paga diante de Deus foi com a morte de Cristo. Não é através de ritual dentro de igreja nem dentro de igreja. A nova vida que o homem precisa ter de novo, morrendo para o mundo e vivendo para Deus, não é com batismo dentro de água de igreja, é com batismo na morte de Cristo. Romanos 6 vai falar isso.
O novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Cristo morreu para isso, para nos tornar uma nova criatura, nos trazer para Deus. A água e o Espírito não é nenhum ritual de igreja, nenhuma igreja. É o Espírito Santo e a pregação do Evangelho. A água é simbolizada como a palavra e também o Espírito Santo é simbolizado como água. Então, é esses dois elementos que torna-se um só na vida do homem quando ele crê em Jesus. A água e o Espírito. A palavra e o Espírito Santo. Quando você crê na palavra, crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, recebe o Espírito Santo que lhe sela como propriedade de Deus. É o que está escrito lá em João 7, 37 ao 39. Quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu ventre. Isso fala do Espírito Santo que vai receber quem crê em Jesus, porque ele é quem batiza, não com água de igreja para tornar o homem membro do corpo dele, entrando no reino de Deus. Ele batiza com o Espírito Santo, é esse batismo, é um só batismo. E foi revelado por João, que Deus mostrou a João, que aquele que ele visse descer como um pombo, o Espírito Santo, e repousar nele, esse era o que batizava com o Espírito Santo. Mas o povo hoje está perdido dentro das igrejas. Os muitos líderes, ensinadores, mestres, teólogos, pastores, profetas, estão levando maldição para o povo. Estão levando o povo a viver no anátema, perdido de Deus, desviado, onde eles pensam que dentro da igreja estão no mundo de Deus e fora do mundo do diabo. Dentro das igrejas, eles estão desviados de Deus. O mundo do diabo dentro das igrejas. Porque quem disse que igreja é o lugar de separação para Deus? Quem disse que igreja é o lugar que identifica quem é de Deus dentro dela? Quem disse isso? É uma grande mentira, meu irmão. Que é grandes, não uma, mas várias mentiras que é pregada por esses líderes chamados pastores de igrejas evangélicas. Quem disse que a identificação, o critério, o meio de caracterizar, identificar uma pessoa que está em Deus, quem disse a esses pastores que é a igreja? Não, tem que estar na igreja. Quem é de Deus está na igreja. Quem é salvo está na igreja. Quem disse isso? É vocês que pregam essa mentira para manter o povo preso nessas gaiolas que vocês criaram, chamado de igreja, casa de Deus. Porque Jesus não ensinou isso. E eu tenho que ser guiado por Cristo. Eu tenho que estar na doutrina de Cristo. Eu tenho que seguir a direção do meu mestre, meu pastor, a luz que me guia nesse mundo de trevas, aonde vocês estão levando o povo a viver. É Jesus. E Jesus não ensinou nada disso. Quem disse que igreja é o ambiente que identifica quem é de Deus dentro dela? Assim o mundo é, porque o mundo vive dentro das suas igrejas. O mundo vive na sua vida religiosa. O mundo vive nos seus cultos, nos seus rituais, dizendo que estão adorando a Deus. Tudo em vão. Perdido de Deus. Mortos pensando que estão vivos. Quem disse a vocês, pastores, que igrejas evangélicas é o lugar do salvo, é o lugar de conexão com Deus, é a casa de Deus, é templo de Deus, é onde o povo encontra Deus, é onde o povo vive a vida centralizada exclusivamente para Deus, dentro de igrejas evangélicas? Quem disse a vocês, pastores? Vocês estão enganando essa multidão que vai se perder por não dar ouvido à verdade para se salvar. E permanece nas trevas, onde estão vivendo, satisfeita na conveniência desses ambientes, dentro dessas solenidades que Deus está abominando, reprovando. Deus não está aprovando essas reuniões, esses cultos, esses movimentos de Deus dentro dessas igrejas. O povo tudo perdido. A palavra não tem valor. O que tem valor é a tradição da igreja. O que tem valor é os princípios pregados pelos pastores. Onde o povo está submisso como um senhor servindo. Não é a Cristo pela palavra. É os pastores pelas igrejas. Você acha que Deus está dentro desses ambientes? Onde estão deturpando a verdade do Evangelho? Onde estão adicionando, falsificando, interpretando erroneamente e aplicando heresia para o povo viver?
Vocês acham que Deus está dentro desses ambientes chamado igreja, aonde o paganismo, o misticismo, a banalização está sendo pregada e vivida? O povo tudo robotizado, cauterizado, alienado em uma vida presa, escrava dentro de sacrifício religioso, sacrifício de tolo. O povo praticando tanta coisa que Jesus não pediu. Tem que ir para monte, tem que fazer campanha, vigília, tem que viver consagração, tem que cumprir isso, tem que ser batizado, tem que ir para a ceia, tem que ir para o batismo, tem que estar nos cultos, tem que guardar o sábado, tem que usar o véu. Meu Deus do céu, o povo tudo preso, escravizado. Jesus não orientou nada disso para ninguém viver uma vida com Deus. É só crer nele e se manter fiel, não é a doutrina de igreja para o pastor. É crer em Jesus e se manter fiel a Cristo pela palavra. Conhecer a doutrina dele nessa, andar por onde seremos salvos. Cuida de ti da doutrina, mas não é a doutrina de nenhuma igreja dada por nenhum pastor, não. É a doutrina de Cristo, que está aqui na palavra, nas cartas apostólicas. As pessoas hoje, irmãos, mudaram o alvo da fé, mudaram o alicerce, o fundamento da vida com Deus. Não é Jesus, não. É a igreja. É obra de igreja, ritual de igreja, cerimonial de igreja, sacrifício de igreja, ordenança de igreja, obrigações religiosas de igreja, porque é isso que os pastores orientam, ensinam, instruem o povo a viver, como se fosse a vida com Deus, e o povo pecando contra Deus, desviado de Deus, porque não estão sendo instruídos na palavra, estão vivendo uma vida de fé em Deus sem entendimento. Logo é o que Paulo vai dizer aos Efésios 4:17. Estão separados da vida com Deus por causa do entendimento corrompido, da dureza do coração e da ignorância, porque não aceitam a verdade. O coração duro, desprezam a verdade, porque estão mais submissos a viver o que os homens estabelecem como mandamento e regra de vida com Deus, do que o que Deus mostra na sua palavra. Aí entra aquilo que Deus fala usando o profeta Isaías. O temor desse povo para comigo consiste não na minha palavra, mas em mandamento de homens. Em vão me adoram, porque estão seguindo os preceitos dos homens. O que Jesus também repetiu lá em Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 8, é 8 e 9. A mesma advertência que Deus usa a Isaías para o povo de Judá, Isaías 29:13. E esses pastores são mentirosos, irmãos. Você pega ele no que ele prega. Ele prega uma coisa e diz que não está pregando. Prega sim. Os pastores dizem, não, nós não pregamos que igreja salva. Nós não pregamos que batismo salva. Não, prega sim. Estão pregando até que dízimo salva. Tem pastor aí pregando como esse aí muito famoso, R.R. Soares, em plena rede de televisão, dizendo para o povo, quem não der o dízimo não é salvo porque está roubando a Deus e os ladrões não vão entrar no reino de Deus. Olha a tática que ele cria para persuadir a mente dos simples, para colocar a consciência de culpa, de peso para os simples ficar escravo dessa obra, desse sacrifício religioso financeiro do dízimo, que não é uma ordenança de Jesus. Mas eles são mentirosos, irmãos. Eu não estou aqui julgando não, estou mostrando o que é fato. Estou mostrando o que é notório. Se você for prudente conhecer a doutrina de Cristo, pegue as pregações desses pastores, esses sábios, esses famosos. É dos famosos que eu estou falando. É desses que estão na mídia. É desse que tem os ministérios grandiosos. Esses que arrasta a multidão para o inferno, porque tem o poder da influência. O povo não segue a ele pela palavra. O povo segue esses homens pelos títulos. Por eles, não é pela palavra. O povo está venerando e sendo discípulos, seguidores, não é de Cristo pela palavra. É dos homens nas suas igrejas e ministérios. E eles ainda dizer, não, nós não pregamos que o batismo salva, que a igreja salva. Agora, o salvo tem que estar na igreja. Se não se batizar, não torna-se membro do corpo de Cristo. E aí? Meus amados irmãos, não sou eu só que estou ministrando a verdade
para levar para você o esclarecimento. Deus tem levantado muitos outros irmãos aqui nessa plataforma. Tanto aqui no Quai, no YouTube, no Face, no Instagram, em todos os lugares. Deus tem levantado homens para pregar a verdade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu quer ouvir a verdade, o único lugar que tu não vai ouvir a verdade, que tu não vai ser instruído na verdade, sabe onde é? Dentro das igrejas. Se tem um lugar onde tem mais desviado, é dentro das igrejas, religiões. Estou falando no geral do mundo, seja católica, evangélica, espírita. Se tem um lugar onde o número de desviado, onde o número de perdido é maior, é dentro das igrejas, religiões e instituições. Se você quer chegar a Deus, você precisa conhecer a verdade que liberta. Você precisa ser informado pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E dentro das igrejas, você não vai ter esse conhecimento e nem essa informação. Por quê, irmão Wellington? Porque dentro das igrejas, os falsos profetas estão falsificando a palavra de Deus, deturpando a verdade do Evangelho, estão tirando os princípios do Evangelho, estão adicionando os seus, através de sacrifício e obrigação religiosa. E aí leva vocês à perdição. Despertem. Seja humilde. Analise um pouco tudo que você ouviu agora nessa instrução. E eu não estou julgando não, estou falando o que é fato. Eu não preciso estar dentro das igrejas para saber o que está sendo pregado lá. Eu apenas preciso ouvir quem está dentro da igreja para ver qual é a formação que estão tendo no entendimento. E a gente vê aqui nas redes sociais as pregações desses homens. Se você for prudente, analise a pregação do teu pastor, que tu vai ver um bocado de enxertamento no Evangelho de Cristo. Eles usam o Evangelho, eles usam a verdade, só para manipular você, porque eles usam a verdade e adicionam com a mentira deles. Eles misturam um pouco de fermento, leveda toda a massa. Você sabe qual foi o sentido que Paulo disse isso? Em relação às heresias, às doutrinas que contrariavam o Evangelho. Paulo estava dizendo aos irmãos que um só ensino distorcido do Evangelho vai tirar você de todo o princípio da verdade, vai desviar você. Tenha cuidado, faça o que Paulo disse a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da doutrina. Tenha cuidado, seja prudente para dar ouvido ao que ensinou João. Na sua segunda carta, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco, não o recebais. Seja prudente. Faça aquilo que Paulo disse aos Gálatas. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, pregando um outro evangelho, que não for esse que eu tenho pregado, não recebam. É anátema. Esses evangelhos que os pastores estão pregando dentro das igrejas, não é o evangelho dos apóstolos. Não é o que os apóstolos ensinaram. Primeiro, os apóstolos nunca ensinam ninguém a estar dentro de igreja para se conectar com Deus. Os apóstolos nunca disseram a ninguém, vocês que são salvos, têm que estar na igreja. Não. Tem que estar prudente na doutrina, vigiando. Os apóstolos nunca ensinam a alguém a se batizar para receber remissão de pecado, para nascer para Deus e morrer para o mundo, para ser uma nova criatura, como hoje os pastores pregam. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém a ordenança do dízimo, como hoje os pastores pregam e ensinam. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que o lugar de buscar a Deus é a igreja, porque a igreja é casa de Deus, é o templo de Deus, é o altar, é o lugar santo. Quem ensina isso é os pastores. Os apóstolos nunca ensinaram isso. E aí, se eu for falar de tudo que os pastores ensinam e os apóstolos não ensinaram, eu vou passar a madrugada aqui, porque eu estou no trabalho, já são meia-noite, e eu estou aqui ministrando para vocês, ó. Que maravilha Deus faz, né? Vocês já recebem o prato com o alimento já pronto, só para servir. Vocês só precisam comer, se alimentar, receber a instrução. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Eu protesto e condeno a mentira doutrinária, o ensino, conceito que é pregado pelos falsos profetas. Não quero saber se é pastor, se é anjo, arcanjo,
profeta, evangelista, doutor, padre, papa, não importa, a autoridade não é nenhum homem, é a palavra. E quem não está na palavra, seja quem for, tem que ser desmascarado, repreendido e corrigido. E tem que ser reprovado o que eles pregam. Agora, o povo dentro do sistema, a igreja, estão tudo preso no domínio dos homens. Quem vai se levantar para contestar, para questionar e para mostrar que está errado? Quem vai se levantar? Tudo presinho, tudo pianinho dentro do sistema, na autoridade do homem. O que o homem fala, o povo, amém, mestre. Amém, meu mestre. É isso que o povo está hoje. Dentro das igrejas não tem profeta de Deus. Tem um bocado de falso profeta que diz que é de Deus, enganando vocês. Com um movimento que diz que é o poder de Deus. Com revelações mentirosas e falsas, que não é aquilo que já está revelado na palavra. Para enganar vocês e levar vocês como simples a se perder e perecer. O simples morrerá na sua simplicidade. Por quê? O próprio Deus vai dizer, porque não dão ouvido à palavra dele, desprezam. O simples morrerá na sua simplicidade. Essa morte aqui é a condenação eterna. Está pensando que vida com Deus para ir para a eternidade com Ele é dentro da igreja? Se você não for prudente, fizer aquilo que Jesus disse, ser fiel, guardar a palavra dele até a morte, perseverar até o fim. Mas não é perseverar na vida de igreja não, irmão. É perseverar na vida, na direção dos princípios da palavra. Onde nós devemos ser fiel, guardar e praticar até a morte. E não se mover dela, por nenhum conceito, seja de quem for, seja de qual for a igreja ou religião, seja qual for o pastor, o papa ou padre, que pregue algum conceito que não condiz com a palavra, eu não vou me contaminar e nem seguir por essa direção. Nós temos que ser fiel até a morte, é a Cristo, a palavra dele, não é a doutrina de igreja como eu vi o pastor pregar, de um grande ministério aqui de Pernambuco. Ele cobrando dos seus discípulos, porque quem está dentro das igrejas é discípulo dos pastores. Ele disse, vocês têm que jurar a fidelidade à doutrina da igreja. Olha para aí, que heresia. Não é a doutrina de Cristo não, porque a doutrina de Cristo não é a doutrina de igreja nenhuma. A doutrina de Cristo, nós como igreja, nós temos que pregar e praticá-la, viver por ela. Não é a doutrina de igreja e instituição. Seja de quem for o pastor, qual é o ministério que seja. Qual for o ministério que seja. Mas os pastores colocam a sua mente escravizada, tudo centralizada dentro das igrejas. Não, para Deus te abençoar é na igreja. Para servir a Deus é a igreja. Para fazer a obra de Deus é a igreja. Aonde alguns apóstolos ensinaram alguém a fazer obra de Deus, hein? Igreja. Outra mentira. Rapaz, eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou terminar agora. Vou amanhecer pregando, porque eu gosto de pregar. Eu gosto de levar a luz de Deus, porque eu sei que essa luz é quem pode iluminar a mente de quem está nas trevas. E eu faço isso com esse prazer, com esse objetivo, com essa causa de ganho. De ver pessoas sendo esclarecidas no conhecimento da verdade. Essa verdade que liberta, que é Jesus, o evangelho que ele pregou. Amém, meus amados irmãos? Medita aí no que você ouviu, analisa, seja prudente e observe o que os seus líderes pregam. Pare para analisar. Faça o que Paulo disse, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinais a vós mesmo, se permanece na fé. A fé aqui na palavra, não é a fé dentro da igreja não. Examinais a vós mesmo, se permanece na fé, ou se não, já foste reprovado, crendo em vão em Jesus. Crê em Jesus e andar pela doutrina de homens. Quem crê em Jesus tem que andar guiado, dirigido pela doutrina dele, a palavra dele. Então examine a sua fé. O que você tem sido ensinado, formado, o que você tem vivido e praticado como devoção e vida de fé com Deus. Se condiz com o que Jesus ensinou. Aí você vai ser prudente. Se você usar a verdade para conferir, você vai se converter a Cristo e ser livre da mentira, do engano que o povo está vivendo, sendo ensinado dentro da igreja, guiado pelos falsos profetas,
que se consideram, que se intitulam homem de Deus. Mas, irmão Wellington, quer dizer que todas as igrejas, nenhum pastor é de Deus? Meu amigo, meu irmão, aprenda uma coisa. Não é pastor que é de Deus. Jesus não disse a ninguém. Quem é pastor é dele. Aprenda isso. Aprenda a identificar quem é que está na vontade de Deus, quem é de Deus. E como é que eu identifico isso? Pela palavra. Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus vai reprovar os religiosos porque eles não aceitaram a doutrina de Cristo. Eles impunham, estabeleceram as suas. E Jesus veio pregando, ele diz, a minha doutrina vocês não aceitam, a doutrina que eu prego não é minha, é do Pai, e vocês não aceitam. E logo vocês dizem que são de Deus? É não. Jesus vai dizer, vocês são do diabo, a quem você tem por Pai. Porque quem é de Deus, ele tem compromisso é com a palavra, não é com a igreja, instituição. Quem é de Deus trabalha com a fidelidade e o compromisso para o reino de Deus, não o compromisso para o seu reino dentro da igreja. E o apóstolo João vai dizer, se alguém não traz a doutrina de Cristo, não é de Deus. Então é por isso que eu digo, sem temor, não estou julgando, estou falando aquilo que a palavra revela. Esses pastores que estão dentro da igreja, desfazendo da verdade do evangelho, pregando heresia, não são de Deus. Não são de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra. E aí eu peço a você, julgue você mesmo, meu irmão. Não vá dizer quem é de Deus porque é um líder, é um religioso de uma instituição que tem um grande ministério, porque é o pastor presidente, ele é de Deus. Como é que você sabe? Primeiro, você tem que conhecer a Deus, para que você seja de Deus, para que você conheça a verdade, para que você seja liberto, para que você tenha o entendimento para saber o que é e o que não é de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu compromisso no reino de Deus é pregar, anunciar a obra de Deus, Cristo, o Salvador da humanidade, levando para vocês o conhecimento daquilo que o Evangelho mostra e revela, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.